Olá, esse é o programa Grafocons, uma série de entrevistas com autores e autoras da Conscienciologia que publicaram livros a respeito de multidimensionalidade, vidas em série, parapsiquismo, bioenergia, higiene consciencial, né? E hoje nós temos aqui o prazer, né, de receber o Roberto Leimig, né? Tudo bem, Roberto? Tudo bom, Jair? Está animado para a entrevista? Claro. Bastante, né? O Roberto, que é essa grande personalidade que está aqui, ele é autor desse livro, Vidas de Naturalista, né? Que é um livro publicado pela Editares, e o subtítulo é, olha só, hein? Hipótese da personalidade consecutiva de Mark Graf, Steller e Humboldt. Então é sobre isso que nós vamos falar, né? A partir de agora, é sobre essa pesquisa do Roberto a respeito das vidas de naturalista do Roberto Leimig. É isso mesmo, Roberto? É isso aí, é o título provocativo da obra. Provocativo da obra, né? Você está na TV Cognópolis, o seu canal da Conscienciologia. Muito bem, Roberto. Olha, uma pergunta que a gente faz aqui para os nossos autores, né? É a respeito da motivação. Mas antes de perguntar sobre motivação, queria que você me explicasse, assim, você é formado em ciências biológicas, né? Isso. Tá, então nós estamos falando aqui de vidas de naturalistas, então vamos ver aqui já as primeiras coincidências. Então você é formado em ciências biológicas, né? É mestre em ecologia e professor universitário, correto? Exato. E voluntário da Conscienciologia no CAEC e na Consecutivos também. E o Roberto, por que você escreveu esse livro aqui, Vidas de Naturalista? Como é que surgiu a ideia dessa escrita? Olá, Jair, olá a todos. Então, esse livro ele surgiu, na verdade, como um tema em transição, vamos dizer, de pesquisa, ou uma pesquisa, vamos dizer, transversal. Sim. É um tema principal, um tema que trata mais da minha área, que é a parte de evolução. Então, já tinha começado a escrever um livro sobre evolução, e aí ia dar uma abordagem dentro do prisma da Conscienciologia, do paradigma da Conscienciologia. Esse tema, evolução que você está dizendo, é evolução biológica ou é evolução consciencial? A evolução consciencial, ela envolve a biológica, perfeito, então ela engloba perfeito. a biológica. Então, justamente é uma abordagem mais global sobre entendi. o prisma da evolução. Então, já havia iniciado esse livro, e, em paralelo, veio uma autopesquisa, né? Um aprofundamento de autopesquisa. Isso coincidiu com algumas publicações da Conscienciologia, também do professor Valdo Vieira. E aí, nesse contexto, a pesquisa da serexologia, que trata das vidas sucessivas, ela surgiu em paralelo, né? De um modo transversal aí à própria pesquisa da evolução. Tá. Então, a partir desse tema da evolução, você também teve ideia de estudar um pouco você mesmo? Ou Exato. Você já estava estudando as suas personalidades de múltiplas vidas, ou isso ocorreu com essa pesquisa sobre evolução? Isso, na verdade, as coisas aconteceram em conjunto. Em conjunto. Porque é difícil separar. Então, a rigor, se você, dentro do paradigma da Conscienciologia, na hora que você começa um tema de pesquisa, o envolvimento do pesquisador está sempre, né, implícito ali, no mínimo implícito. E aí, com o tempo, isso tende a se tornar explícito. Foi o que ocorreu justamente com esse livro. Houve essa transição de uma autopesquisa mais, vamos dizer, particular ou própria, dos questionamentos pessoais, que acabou se transformando numa metodologia. Então, na época, não existia, por exemplo, consecutivos, não existia grupos aprofundando esse tema. E aí, eu tive que dar um adaptado, criar, ajustar métodos que fossem, vamos dizer assim, confiáveis para poder Como é o caso aqui do livro, né, que tem uma pesquisa muito interessante, muito rica, né? Inclusive, chegando a essa conclusão que você chegou, né? Assim, a hipótese que você chegou. Mas essa área do estudo das vidas passadas, que é um assunto que interessa muita gente, mesmo fora da Conscienciologia, é chamada por nós de seriexologia. Você podia ampliar esse conceito para nossa audiência? Exato. Esse é um dos temas, vamos dizer, mais antigos
também dos mais polêmicos de toda a humanidade. Claro. Então, a gente tem registro de relação, referência sobre essa questão do renascimento, né, da vida após vida, desde a época dos povos mais primitivos. Ou quer dizer, esse ciclo de morre, nasce, nasce, morre, e tendo múltiplas vidas não é novo. Né? Isso, as pesquisas sobre a linha do xamanismo, por exemplo, mas o xamanismo, vamos dizer, original, da sua origem, lá por volta de em torno de 30, 40 mil anos, quando houve a grande mudança comportamental humana, ali já tem registro nessa época sobre a habilidade, vamos dizer, do xamã, que era, na verdade, tipo um sacerdote, um líder. Um médium, né? Um líder, isso, um médium, um líder espiritual dentro de um grupo e também um líder comunitário. Ele misturava todo esse contexto de liderança e a habilidade deles de prever, inclusive, o renascimento dos animais, esse cuidado e, vamos dizer, essa valorização, esse reconhecimento de que a vida na matéria ela tem uma sequência, ela tem uma continuidade e há justamente essa sequência de vidas a respeito que tudo indica que diz respeito à aprendizagem, enfim, à própria evolução. E que o corpo humano ou do animal é vamos dizer assim, um veículo de manifestação de uma consciência. Temporário, né? Um veículo temporário de manifestação. E nesse processo, a Seriexologia, ela busca entender melhor essa série de múltiplas vidas que o autopesquisador pode começar a tentar entender por hipótese, né, com bastante cuidado, com a metodologia. E essa metodologia que levou você, por exemplo, a entender melhor um pouco sobre Humboldt, Marggraf, né, aqui no seu livro, que é o que nós vamos perguntar mais para frente um pouquinho. Exato. Você falou aí de autopesquisa na Seriexologia. Você podia explicar um pouco mais como é que isso funcionou? Pelo que nós vemos no seu livro, há uma metodologia aqui, né? Mas quais foram os elementos que te auxiliaram a entender melhor essas múltiplas vidas? É importante a gente frisar, eu comentei que coincidiram algumas publicações. Uma delas, principais, dentro da Conscienciologia, é o livro chamado Conscienciograma. Então, quem ainda não conhece, é importante conhecer, porque ele é um referencial de autopesquisa. Então, são 2.000 itens ou variáveis que a pessoa vai aprofundar sobre o conhecimento dela a respeito daquelas temáticas que dizem respeito à estrutura da própria consciência. Sim. Então, esse livro foi um referencial e, do nosso ponto de vista, de que as coisas vão se encaixando, vamos dizer, na hora que o pesquisador faz aquele movimento de um tema de pesquisa, a própria autopesquisa, ela naturalmente vem junto. Sim. E é preciso a gente ter essa postura de abertura, de abertismo, para encarar isso e aprofundar. Então, foi justamente isso que aconteceu. Então, durante a leitura e os cursos a respeito do conscienciograma, naturalmente começaram a aparecer flashes, fenômenos, também intensificaram, na verdade, fenômenos sobre a perspectiva do passado, do histórico, do próprio currículo pessoal. Digamos, então, assim, que nessa jornada de autopesquisa, que ela é sistemática, baseada na ciência, baseada em pesquisa conscienciológica, né? O autopesquisador ele pode encontrar alguns aspectos e variáveis, pode até relembrar, né? Como você mesmo falou, ter alguns flashes, de questões e aspectos relacionados a outras vidas, né? Que isso faria parte, digamos assim, da jornada de cada um. É possível que esse autopesquisador chegue nesse ponto, né? Como foi o seu caso aí. Eu diria que eu costumo usar muito o referencial da matemática, porque é uma ciência exata, né? Perfeito. Então, eu afirmo com muita tranquilidade que todo, vamos dizer, esse movimento de pesquisa, o esforço da autopesquisa, ele vai trazer resultados muito matemáticos, que um deles é justamente esse processo de autoconhecimento que envolve todo o histórico da consciência. Então, lembrando que, por exemplo, eu costumo também colocar, se você apagar a sua memória da infância, da adolescência, juventude,
como é que fica você? Então, cada um que está nos escutando. O que é você sem memória? Entendeu? E o seu currículo? Quem é Qual você? é a O sua que você está referência, fazendo né? aqui? Quem sou eu, né? Então, se a gente não tem essa memória, o nosso referencial ele vai Perfeito. reduzir, a gente diminui com isso. Perfeito. Roberto, vamos fazer um breve intervalo, né? E daqui a pouco nós estaremos de volta conversando aqui com Roberto Laimig sobre o livro Vidas de Naturalista, publicado pela Editares. E você está na TV Cognópolis, o seu canal da Conscienciologia. Estamos de volta com o programa Grafocons, uma série de entrevistas com autores e autoras da Conscienciologia, autores como Roberto Laimig, que eu tenho aqui o prazer de receber para essa conversa bem legal, né, sobre o livro dele, Vidas de Naturalista, um livro publicado pela Editares, e é justamente um livro que fala sobre a hipótese da personalidade consecutiva de Margraf, Steller e Humboldt. É sobre isso que nós vamos falar agora, nesse segundo bloco. E o Roberto, além de EPICOM, né, ele também é professor universitário e é voluntário do CAEC da Consecutivos. Nós falamos antes aqui um pouco sobre essa questão das vidas passadas, do estudo da seriexologia, e eu queria puxar agora aqui conversa com você falando sobre 3 naturalistas importantes da nossa história, né? O primeiro é o George Margraf, o outro é Georg Steller, tem uns nomes difíceis porque são alemães, né? E Alexander von Humboldt, né? Você podia explicar um pouco sobre a importância de cada um e o que essas personalidades históricas têm a ver com você? Isso. Os 3, né, foram foco da pesquisa e surgiram mais ou menos numa sequência. Tinha relação um pouco, tem uma ascendência germânica, né, o próprio nome, enfim. Mas, então, os 3 eles têm um perfil muito semelhante. Então, uma das evidências, né, então, uma hipótese surge por um conjunto de evidências. Então, uma das evidências que eu achei mais intrigantes, interessantes, é outros autores, biógrafos, fazerem referência deles como sendo continuidade do outro. Interessante. Esse foi um dos maiores, vamos dizer, achados biobibliográficos, né? E o fio condutor é serem naturalistas e também polímatas, né? Terem uma atuação dentro da ciência muito interessante. Isso. Então, primeiro, o Margraf, ele tem essa formação generalista, inclusive ele estudou um pouco a astrologia, então existia uma abertura, que ele teve uma formação bem genérica em várias universidades da Alemanha e também Holanda. A das últimas influências foi em Leiden, onde teve o Descartes, o próprio Galileu passou por lá, então Spinoza, enfim. Um ambiente muito bastante propício à pesquisa. E também ali havia uma abertura até a pesquisas de áreas, vamos dizer, consideradas místicas, né, como a própria magia natural, enfim. E o Margraf, ele teve essa formação, desde cedo os pais e os parentes tinham uma certa educação, uma certa formação, e incentivaram ele aos estudos. E logo ele acabou sendo indicado pelos contatos, né, que teve, sócios e políticos, para a comitiva do Maurício Nassau. Interessante. Então ele tem uma relação com o Brasil, né? Isso, e logo ele veio ainda, né, jovem, ia completar o quê? 30 anos. E ele veio logo para o Brasil, então, nessa comitiva. E dentro aqui ele desenvolveu também uma facilidade com idiomas, com outras áreas, inclusive ele junto com o Piso, são considerados pioneiros na medicina tropical. Mas a área forte dele era botânica mesmo, mas também a zoologia, a parte de biologia marinha. E ele desenvolveu vários, vamos dizer, estudos, as primeiras descrições. Então, o primeiro livro considerado referencial para a ciência é a História Natural do Brasil, que a maior parte foi uma descrição da natureza que ele fez, uma parte junto com o Piso, que era holandês, e aí foi publicado pós-morte, né, pelo patrocínio do Nassau,
que ele escreveu de modo codificado, né, os textos dele, e o Nassau era o único que tinha a chave, vamos dizer, a cifra, para decifrar o que ele tinha escrito. Certo. E, então, ele teve uma importância por esse pioneirismo e por fato de estar engajado. O Nassau, ele trouxe um movimento pioneiro de arte e ciência para a América. Então, o Franz Post e outros artistas contribuíram para caracterizar a imagem do Brasil, a América tropical. Na Europa foi assim, o que mudou a imagem da Europa, a imagem da América, do Brasil para a Europa naquela época. Steller também, ele era naturalista, Steller, já é do século XVIII, né? Vem na sequência, então o Steller, ele teve uma outra personalidade também, personalidade chave, histórica, né, que é o Bering, o Vitus Bering, que é do Estreito de Bering. O Bering foi o principal, vamos dizer, o capitão, o almirante, que conduziu uma das maiores expedições já realizadas no mundo, que foi a expedição da Rússia para a América, para o Alasca. No estreito chamado de Bering, em homenagem a ele, né? Exatamente. Perfeito. E ele era na época do Pedro o Grande, então a Rússia estava não só expandindo os territórios, mas conhecendo, explorando seus territórios. E aí ele queria chegar até a América. E o Steller entrou nessa expedição e acabou também se destacando, envolvendo com o Bering, foi médico do Bering, mas também, mais uma vez, uma área forte dele era botânica e muito ligado também à etnoecologia, à etnografia, igual também o Marggraf e o Humboldt. Sim. E o Alexander von Humboldt, que nasceu em Berlim, em setembro de 1769, né? E dessomou, ou faleceu em 1859. O que aconteceu na sua autopesquisa que chamou a sua atenção do von Humboldt? O Humboldt, na verdade, eu tive o primeiro contato na infância, ainda, essas aulas de geografia. Ele é o mais conhecido de todos, então, o Marggraf e o Steller não são tão conhecidos, mas o Humboldt acabou se tornando bem mais conhecido. Ele chegou aos 90 anos e teve uma série de publicações. Olha só para nossa audiência entender, ele foi etnógrafo, antropólogo, físico, geólogo, mineralogista, botânico, vulcanólogo e por aí vai, humanista, né? Então é uma formação assim extremamente aberta e ampla, um polímata. Parte disso graças à aristocracia. Ele tinha teve uma ressoma, um renascimento num contexto aristocrata, e também com uma forte influência de educação francesa aliada à alemã. Então, a mãe de origem francesa, e tinha um contato na época com o Immanuel Kant. Então, o Kant que deu as diretrizes principais, a orientação para a mãe deles, que o irmão dele também foi bem conhecido, o Wilhelm. E o Kant deu essas orientações básicas, como deveria ser uma boa educação para eles. E eles foram realmente educados de uma maneira super, gostaria muito de ter um tutor como o Immanuel Kant, né, também. Pois é. Então, ele acabou desenvolvendo essa habilidade intelectual em várias áreas e aí tendo publicação também nessas diversas áreas. Certo. Bom, então, essas personalidades, pelo que você escreve no seu livro, tem a ver com você, né? Então, vamos agora clarear um pouco isso, né, para as pessoas que estão nos assistindo. E eu queria saber de você o seguinte: quais foram as pistas e os critérios de estudo para você chegar a uma hipótese de que Marggraf, Steller e Humboldt eram você em outras vidas? Isso. Para chegar até consolidar um pouco essa hipótese, foram mais de 15 anos, vamos dizer assim, de estudos e acúmulo de evidências. Então, o que é considerado evidência, né? Então, desde fenômenos parapsíquicos, ou você tem, por exemplo, clarividências, tem projeções ou saídas fora do corpo, essas são evidências, vamos dizer, chamadas parafatuais ou evidências parafenomênicas, e existem as evidências, vamos dizer, mais intraconscienciais. Sim. Então, eu considero esses dois os principais referenciais para a gente acumular evidências.
além de outras que a gente tem, por exemplo, como coincidências entre vidas. Então, aspectos similares de uma vida em relação a outra. Então, tem um conjunto dessas evidências. De um com o outro, de um com e o dos outro, três e deles, contigo. exatamente. Então, aí no livro, como eu falei, eu gosto de puxar um pouco para a matemática para trazer um resultado, vamos dizer, mais numérico também. Então, eu procurei contabilizar essas semelhanças todas, envolvendo o comportamento, o aspecto temperamental, que é bem intraconsciencial, esse aspecto de vivências, de fenômenos, parafenômenos. Eu estive visitando também. Você fez, inclusive, perfis compartilhados, né? Exato. Você teve o cuidado de pegar esses perfis que são assemelhados, né? Exato. E que indicam essa proximidade entre os três e você. Né? Exatamente. Agora, eu gosto de enfatizar, por exemplo, a primeira pista, ou a primeira evidência, ela surgiu no primeiro curso de Conscienciologia. Foi até uma prática parapsíquica que a gente faz a clarividência. Então, apareceu uma figura de holandês, como eu morava em Recife, e eu tentei distorcer a visão, não, será que eu estou vendo mesmo? Então, era a primeira experiência nesse sentido. E realmente permanecia aquela imagem de holandês transfigurada lá no professor. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, questionando. O que será isso? Né? Por quê, e o que é? E aí, claro, também comecei a estudar o contexto brasileiro-holandês, que já tinha uma noção maior, porque Recife era a capital do Brasil holandês. Então. Bom, e a partir daí, como eu falei antes, surgiu ao longo do tempo a publicação do Conscienciograma, e depois que eu aprofundei uma autopesquisa, fiz o Conscienciograma, fiz um aprofundamento maior, as evidências, então mais evidências, coincidências foram ocorrendo em relação ao Brasil holandês. E eu comecei a estudar a biografia de Nassau, e dentro da biografia de Nassau apareceu a figura do Margraf, naturalista. Sim. Então começou por Margraf, né, na verdade. Assim, começou com Margraf. Então isso, mais agora, quase há 20 anos. Você pesquisa isso. 99. Eu lembro que você, num dos cursos, você falou sobre uma pesquisa que você fez na Alemanha e uns fatos interessantes que ocorreram e que culminaram com a sua visita ao Instituto, não é isso? A Humboldt, né? Não, é a visita à casarão deles. Casarão deles. O que aconteceu ali nessa sua pesquisa que poderiam ser indicadores também? E são vários fatos, né, e coincidências. Agora, de um modo geral, uma das mais fortes, eu tive 3 visitas já à Alemanha, mas 2 foram mais focadas na pesquisa, principalmente do Humboldt. E, por exemplo, logo na primeira visita, eu conheci Berlim e tudo mais, mas ao chegar nas proximidades do casarão, chamado lá o Casarão dos Humboldt, no lago que tem próximo lá, eu reconheci como claramente, eu tinha as imagens, desde criança, eu tinha imagens recorrentes daquele local. Sonho, e muito tempo depois, né, 15 anos depois, 20 anos depois, desde a minha infância, adolescência, aquilo era recorrente, eu vi exatamente as mesmas imagens. E aí, igual a essas, foram ocorrendo algumas coincidências, o impacto, vamos dizer, de alguns reconhecimentos, por exemplo, de trilha, o que a gente chama também de sinalética energética, ou seja, que tipo de repercussão aquele ambiente, aquela situação traz até você. E o que aquilo faz te refletir. Eu lembro que desse primeiro contato com Berlim, eu saí negando essa possibilidade. Então, tem várias fases no livro, eu conto as fases que eu passei, mas eu chamei de fase de relutância, né? Eu saí de Berlim, desse primeiro contato, numa fase de relutância. Por quê? Porque o Humboldt foi o meu referencial até de mestrado. A metodologia que eu usei no mestrado, eu colocava o Humboldt como sendo a referência. Sim. E assim, eu tinha estudado várias biografias da história da ecologia e eu me identificava com Humboldt como sendo um referencial de pesquisa, mas nunca passava pela cabeça como sendo um referencial pessoal de autopesquisa. Pois é, você pensava assim, poxa,
eu tenho uma afinidade com o robot, né? De onde será que ela vem, né? Não, era espontâneo isso, Aham. e eu nunca parava para associar, até mesmo porque, de um certo ponto, a fama, né, o conhecimento, a notoriedade da personalidade, isso, por um lado, atrapalha. Facilita você encontrar Uhum. referências, biografias, mas, por outro Não lado, deixa de isso ser atrapalha. um choque também, né? A pessoa ter Claro, conhecimento disso, né? você se identificar com a personalidade, enfim, e a repercussão social que tudo isso tem. Sim. No estudo da seriexologia, a gente entende que a pessoa, quando ela ressoma ou nasce, né, depois de muitos nascimentos e mortes, ela passa por um restringimento, né, que seria assim, ela não consegue lembrar tudo que ela viveu. Mas há a possibilidade do estudo, e por isso existe a conscienciologia, a seriexologia, de você começar a estudar, usando critério científico, usando o bom senso, o princípio da descrença, né? Eu pergunto para você, como é que você se sente, você já explicou um pouquinho que houve uma relutância, como é que você se sente nesse papel, nessa condição de ter, por hipótese, sido esses naturalistas? E pelo que a gente conhece de você, você é um naturalista, né? Você é uma É, pessoa que ama a geografia, ama a biologia, né? isso. Uma das fortes hipóteses foi todo o próprio processo de histórico pessoal ligado à Uhum. natureza, enfim, desde a infância ligado aos processos de interação com a natureza. Mas eu destacaria assim que realmente encarar essa temática como pesquisa, o que mais me motivou realmente a publicar foi o fato de ter acumulado muitas evidências Uhum. e que, vamos dizer, o meu compromisso com, vamos dizer, a ciência, então é acima de qualquer outra, vamos dizer, interesse pessoal, entende? Então, com base nisso, eu procurei me enraizar nisso, porque realmente isso é um tema que é uma loucura. Então, você Você falar então, isso claro, claro. abertamente na sociedade e tal. E mesmo assim, as pessoas acham que hipótese pode ser falsa, mas hipótese dentro da ciência é algo muito sério, você não é um chute. Você não pode, eu acho, não é um achismo. Eu acho que. Para você lançar uma hipótese, você tem que ter uma fundamentação. Sim, claro. Então, ainda mais uma hipótese, quanto mais complexa, mais tempo de fundamentação, né, e argumentos você tem que Não ter. existe hipótese sem fundamentação e sem alguma relação entre as variáveis possíveis, né? E esse Isso. sentimento, então, que veio com os estudos, o que mudou isso na sua vida nesses últimos 20 anos? Então, um dos principais mudanças é essa profundidade em relação a uma sinceridade maior em relação a tudo, né? Uhum. Então, a gente tem que ser muito sincero e o que me motivou foi exatamente isso, você ter dados significativos de pesquisa e esse comprometimento em publicar. Uhum. Exatamente com base nisso é que eu procurei fazer a publicação e em função disso estou aí, né? Nessa condição de cobaia, vamos dizer, essa autoexposição. Então, outro Claro, ponto claro. muito forte é que nenhum deles, todos eles tinham como característica comum, vamos dizer, uma reserva maior, Entendi. menos autoexposição. Sim. E aí, de certa forma, eu estou tentando reverter Você isso, você tem encarando esse essa traço, possibilidade de... mas ao publicar o livro, você rompeu um pouco esse traço de ser reservado, né? Você Foi abriu um o jogo. esforço de autoexposição maior. Digamos assim, com o livro Vidas de Naturalista, você abriu o jogo. E olha, eu, assim, como um fã de leitura da Conscienciologia, eu diria assim que é um ato corajoso, né? É um ato assim de realmente de coragem, de exposição, mas ao mesmo tempo também o livro ele nos inspira e também nos orienta sobre esse tipo de pesquisa, que podemos em determinado momento ter que fazer essa pesquisa para poder entender a nós mesmos, entendermos a nossa missão e trabalho aqui, correto? Exatamente. Eu considero que igual nessa vida, né? Você sem um currículo, como eu comentei, Sim. o que é que você representa? Então, a gente sem um conhecimento básico da história, e principalmente da história pessoal, a gente fica defasado em relação a gente mesmo. Então, o que a gente representa, quais são as pessoas, os grupos que a gente tem afinidade.
entende? Então, o que a gente tem representação diante desses grupos? E também a sua conexão com a conscienciologia, você é um epicom, quer dizer, um epicentro consciencial. Então, nós poderíamos afirmar, assim, por hipótese, que essa é a melhor vida, né? A mais importante para você. De um modo geral, para todos nós, essa nós. oportunidade, por exemplo, de estar acessando esses conhecimentos e tendo... A despeito de ter sido personalidade importante, esse é um momento muito importante para você. Sem dúvida, essa vida, para mim, eu considero, acho que para muitos, sem dúvida, ela é um diferencial. Muito bom. Bom, foi um prazer conversar com você, Roberto. O nosso tempo já estourou. Roberto Leimiger, epicom, também voluntário da Conscienciologia, escreveu o livro Vidas de Naturalista, Hipótese da Personalidade Consecutiva, de Margraf, Stella e Humbert. Você está conosco aqui na TV Cognópolis, o seu canal da Conscienciologia.